Sejam bem-vindas. Essa nossa, nós iniciamos, né, semana passada com o Yoga das Irmãs, o projeto que a gente vem participando 6 anos já, né? Estamos indo para 6 anos e nós nos dividimos, né? Alguns instrutores participando desse projeto, orientando, conduzindo essa prática. Né? Então, e nós gravamos, né? A Krishna Priya, ou quem está na organização ali, grava e vai para o YouTube, do Yoga das Irmãs. Então, quando quiserem rever as práticas, tem a prática de todas as instrutoras do grupo gravadas. Sejam bem-vindas, né? Mais uma vez. Espero que todos estejam bem. E nós vamos iniciar nos sentando de uma maneira confortável. Podemos cruzar as pernas, mas mantermos os nossos isquios, né? O nosso quadril no chão, as mãos descansando em cima dos nossos joelhos, as palmas das mãos viradas para cima. A gente pode fazer um mudra, segurar ou encostar o dedo o indicador com o polegar, colocar em cima dos joelhos, ou cruzar os dedos, juntar os polegares e colocar em cima, na frente do abdômen. A escolha é de cada um. A nossa coluna fica reta, nós fechamos os nossos olhos e em todos os momentos, né, em todas as práticas dentro do yoga, né, dentro da filosofia do yoga, nós iniciamos, e o que nós deveríamos fazer para a nossa vida também, é cada vez que formos iniciar uma atividade, nos centrarmos, nos colocarmos no aqui e no agora. E é o que a gente vai fazer nesse momento. Nós fechamos os nossos olhos. Relaxamos os nossos ombros. Permanecemos com a nossa coluna ereta, procuramos permanecer com a nossa coluna ereta, de maneira que haja fluidez da nossa energia. Se for difícil ficar sentado, que escolha a melhor forma inicialmente. Depois a gente vai se acostumando. Então, quando eu sento e fico parada, eu estou avisando a minha mente que eu estou parando. Nós, como humanos, nós precisamos do físico para podermos nos conectar com o nosso interior. E a gente faz esse exercício com o nosso físico, com o nosso corpo. Nós paramos, nós fechamos os nossos olhos, nos desligando do mundo exterior. Colocamos a nossa língua lá no céu da boca, nos desconectando do paladar. E passamos a prestar atenção nos barulhos ao redor. Os barulhos mais longe, os barulhos mais perto. E deixamos eles passarem. Não nos apegamos a ele. Outra ferramenta que o yoga nos traz é a respiração. Nós vivemos porque respiramos. E respiramos porque vivemos, né? Mas ela pode ser controlada. A nossa respiração é o indicativo das nossas emoções. Então, cada vez que eu for prestar atenção em como está a minha respiração,
eu vou conectando comigo mesmo. Então comece agora, sem julgamento, sem controle, prestar atenção na sua respiração. Se eu estou respirando muito depressa, se eu já estou conseguindo respirar mais devagar. E agora eu vou prestar atenção quando eu inspiro. Como é que esse ar entra? Por qual narina o ar entra? E nessa manhã, como é que entra esse ar? Se ele entra pesado, se ele entra leve, se ele entra fresco ou quente. Comece a perceber a tua inspiração. E agora percebe a tua exalação, quando tu solta o ar. Qual é a sensação que tu tens quando exala? Inspira e exala. Solta todo o ar. Normalmente nós fazemos o contrário. Nós inspiramos curto e exalamos mais rápido ainda. Comece a fazer o contrário devagarzinho. Inspira um pouquinho mais lentamente. Pede permissão para o teu corpo para conduzir essa respiração. E exala lentamente. Começa a perceber também que quando tu inspira, para poder exalar, tu faz uma pausa. Essa pausa é tão importante quanto a respiração, a inspiração e a exalação. Nós inspiramos prana, energia, levamos para todo o nosso corpo de forma consciente e inconsciente, mas quando eu trabalho conscientemente com a respiração, eu consigo atingir as partes mais escondidinhas do meu corpo. E ao exalar, eu jogo para fora, para o universo, tudo aquilo que eu não quero mais. Tudo aquilo que está me prejudicando, que eu transformo na exalação. Não é que sejam coisas ruins. Assim como eu inspiro oxigênio, eu exalo gás carbônico que vai servir para outros seres. E os outros seres me transformam o gás carbônico em oxigênio, que nos serve. É uma troca, é uma simbiose. E agora eu inspiro profundamente em 3 tempos e exalo em 6 tempos. Eu vou contar junto. Inspiro 1, 2, 3, exalo 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando eu exalo, meu umbigo vai lá nas costas. Inspiro. 1, 2, 3. Leva até o peito. Abre teu peito com essa inspiração. Exala. 6, 5, 4, 3,
2, 1. E mais uma vez, inspira. 1, 2, 3. E solta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. E respira normalmente. Esse simples exercício de respiração, que a gente fala que é simples, mas ele é profundo, nos permite realinhar as nossas energias. Nos permite nos conectar com todo o universo e nos conectar conosco mesmo. Eu trago as minhas mãos em forma de oração, tocando os polegares no meu Anahata Chakra, o chakra do coração, bem no meio do peito. E agradecemos a todos os seres que nos permitiram estar aqui. Agradecemos a toda a sabedoria que nos possibilita essa prática. E agradecemos a nós por nos dispormos a estar aqui. As mãos sobem até o meio da nossa sobrancelha, da nossa testa, no sexto chakra. Nos conectamos com o universo, solicitando essa energia, solicitando maior conexão com todo o universo. As mãos voltam ao coração e nos cumprimentamos. Namaskar. Abrimos os nossos olhos, percebemos o nosso corpo como ele está e nós iniciamos a nossa prática fazendo algumas solturas. No yoga, com os asanas, nós trabalhamos com o nosso corpo e precisamos estar com ele mais solto, né? A vida nos leva à rigidez muitas vezes. Essa rigidez, ela é refletida no nosso corpo. Então, eu abro os meus braços e vou acompanhando com a inspiração e a exalação sempre. E eu vou falando. Então, eu inspiro, meus braços sobem lá no alto. Eu olho para as minhas mãos. Exalo, as minhas mãos descem lentamente e eu solto todo o ar. Eu inspiro novamente, inspiro, meu pescoço eleva, já vou trabalhando meu pescoço. Junto a palma das minhas mãos, solto o ar e elas descem unidas na frente do meu peito. Mais uma vez, inspiro, junto às palmas, elas descem até o meu coração. Agora eu inspiro novamente, cruzo os meus dedos aqui em cima, subo lá no alto e viro a palma das mãos para cima. Vou para o lado direito com os braços, procurando levar os braços esticados, sentindo o alongamento de leve nesse início da manhã. Inspiro, volto, exalo, vou para o lado esquerdo. Inspiro, volto, vou lá na frente, as minhas mãos esticam, meus braços esticam, tentando alcançar. Solto as minhas mãos seguram lá atrás. As minhas mãos ficam lá atrás e eu desço meu corpo, faço uma retroflexão, tentando encostar minhas mãos lá no chão. Sem forçar. Inspiro, volto.
Em todos os movimentos do yoga, a gente respeita o nosso corpo, as nossas possibilidades. É o que hoje nós podemos fazer e vamos de forma consciente cada vez mais avançando. Eu inspiro, os meus braços sobem, minha mão esquerda vai no meu joelho direito e minha mão direita vai aqui atrás. Já organizo a minha coluna, olho, tento olhar lá atrás, lá em cima, acima do meu ombro, meus olhos vão lá atrás também, olhos bem abertos, e inspiro, volto. Meus braços sobem novamente, a mão direita vai no joelho esquerdo e a mão esquerda vai aqui atrás. Organizo novamente meu corpo e faço uma leve torção. Nesse momento, é só para soltar o corpo. É o aquecimento, a soltura articular. Inspiro, volto. A minha mão esquerda segura a minha orelha direita. A mão direita vai aqui embaixo, encostando no chão, tentando encostar os dedinhos, a palma das mãos no chão. E eu faço o movimento de puxar minha cabeça para o meu lado esquerdo. E volto, inspirando. Agora a mão direita vai na orelha esquerda e eu puxo, e a mão esquerda vai lá no chão. E eu levo para o lado direito a minha cabeça. Eu cruzo os meus dedos e coloco aqui atrás do meu pescoço. Nós vamos fazer uma abertura peitoral. Então, eu inspiro, 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 abro o quanto eu puder meus ombros, meus braços, meus cotovelos ficam lá do lado abertos. Solto todo o ar e eles tentam se encontrar. Eu vou soltando o ar e vou me inclinando, tentando encontrar os cotovelos. Inspiro, faço esse movimento. Encho meu peito, meu abdômen de ar. Solto todo o ar. Encolho meu abdômen, tento juntar meus cotovelos e trago meu corpo aqui na frente. Inspiro, solto as mãos. Agora as mãos vão lá na frente esticadas, os meus polegares ficam para dentro, fecho os outros 4 dedos e faço movimentos de rotação, soltando os meus punhos, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Solte e vamos fazer o movimento ainda de soltura dos nossos ombros. Eu inspiro, meus ombros sobem lá perto das orelhas. Solto o ar com força, fazendo som. Inspiro, inspiro, solto o ar. Mais uma vez. Inspiro, exalo, soltando. Vou fazer um pêndulo com o meu pescoço, ainda soltando toda essa articulação. A gente acorda meio pressionado. Então, solto o ar, encosto o queixo no meu peito e vou fazer como se fosse um pêndulo. Eu olho para a direita, inspiro, volto ao centro, eu olho para a esquerda, solto todo o ar no centro, inspiro. Solto o ar no centro, olho para a minha esquerda e volto. Elevo meu pescoço e vou lá atrás. Faço o mesmo movimento. Inspiro para a direita, solto o ar no centro. Inspiro para a esquerda, solto o ar no centro. Inspiro, solto o ar, inspiro.
nós fazemos ainda um movimento completo. Então, eu exalo, encosto o queixo no meu peito e vou para o meu lado direito, inspirando, para o meu lado esquerdo, inspirando, inspira, expira. De olho fechado, esse movimento para esse lado. Solto o ar quando chego aqui na frente. 3 vezes esse movimento. Inspiro, sente o movimento no teu pescoço, na tua coluna. Solto o ar quando vou chegando no ombro. E a última vez, inspiro, inspiro. Vai lá atrás, solta os teus ombros. Chegando aqui no centro, nós mudamos de lado e abrimos os olhos. Então, eu inspiro, vou para o lado direito, olhos bem abertos. Para um lado, solto o ar no centro. Inspiro, vou para o lado direito, lá atrás. Quando chego aqui no ombro esquerdo, já vou soltando o ar. E a última vez, inspiro, inspiro e solto o ar. Nós esticamos as nossas pernas e soltamos ela um pouquinho, batendo a nossa panturrilha no chão. Dobramos os nossos joelhos, deixando um espaço entre os joelhos, e eu vou. Inspiro, exalo, deixo cair os 2 joelhos para o lado direito. Inspiro, sobe. Exalo, eles caem para o lado esquerdo. E aí a gente vai fazendo esse movimento contínuo, inspirando e exalando normalmente, soltando todo o nosso quadril, as conexões da nossa coxa com o nosso quadril, e a gente vai sentindo essa leveza. Esses movimentos nos permitem, depois, nos auxiliam na meditação, na soltura dos nossos quadris. Eu estico a perna novamente, elevo um pouco os calcanhares e eu vou fazer movimentos com os meus tornozelos ó para fora. 1, 2, 3, 4, 5. Agora invirto o movimento. 4, 3, 2, 1. Percebam, quando a gente faz yoga, observe teu corpo. Com os movimentos que nós vamos fazer agora com os nossos pés, aonde eles atingem, que eles não vão apenas ficar nos nossos pés. Eu abro bem os meus dedinhos e trago os dedos em direção à minha perna. Exalo, eu fecho os dedos e levo lá na frente, pé de bailarina. Inspiro, abro, exalo, lá na frente os dedos fechados. Sente onde é que vai esse movimento. Sente ele vindo até as tuas coxas. Exala os dedinhos lá na frente. E agora a gente faz o para-brisa, que é soltar bem a nossa perna. Eu vou pegar minha perna esquerda e vou trazer debaixo da minha coxa direita. Eu posso deixar elevado o meu quadril, elevado o meu joelho um pouco. Então eu subo as minhas mãos inspirando, exalo, eu desço, encostando o meu peito na minha coxa. Vai no teu alcance, nas tuas possibilidades, e assim que for possível, tenta esticar a tua perna fazendo esse alongamento. Fica sem ar 8 tempos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira, os braços sobem e desce na lateral. Troco de perna.
A minha perna direita vai debaixo da minha coxa, no Muladhara Chakra, pressionando o Muladhara Chakra. Subo um pouco os joelhos, os dedinhos da perna esquerda para cima, inspiro, exalo, vou lá na frente tentando segurar meus pés. Ou então, na minha panturrilha, eu seguro aqui na minha perna. Solto todo o ar, encosto o peito na minha coxa, vou tentando esticar minha perna, fico sem ar 8 tempos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, elevo os braços, exalo. Mais uma vez para cada lado. Então, trago a perna esquerda, perna direita, eu estico. Estico ou deixo ela ainda um pouco elevada para poder alcançar os pés. Inspiro, exalo, vou encostando meu peito na minha coxa, vou esticando a minha perna, fico sem ar 8 tempos. Inspiro, exalo, volto, troco de perna. Inspiro, exalo, seguro lá no meu pé ou na minha perna. Solto todo o ar e permaneço. Se eu não alcançar os meus pés, eu tento alcançar, ficar com as mãos na mesma altura. Não uma mão lá na frente segurando o pé e a outra segurando a perna. As duas mãos ficam juntas, soltando o ar 8 tempos. E vai relaxando o teu corpo. Vê a amplitude que tu consegues já atingir. Esse movimento nos faz inspira, exala. Esse asana trabalha os nossos chakras inferiores, primeiro, segundo e terceiro chakra. Eu junto as pernas novamente, fecho os olhos um pouquinho, inspiro e exalo. Veja a tua respiração voltando ao normal. Vai percebendo o teu corpo. Abre os olhos, coloca as minhas mãos aqui na frente das minhas pernas. Estico, vou tentando levar minhas mãos lá na frente sem tirar o bumbum do chão. Solto todo o ar. Sinto alongamento nas minhas costas. E volto. Agora eu junto a planta dos pés no movimento da borboleta, Baddha-Konasana. E eu seguro os meus pés ou onde é possível. Então eu alinho o meu corpo dentro das minhas possibilidades. E eu faço como uma borboleta batendo asas. Eu mexo meus joelhos para cima, para baixo, vou soltando essa grande articulação. Vou soltando esse movimento, me preparando para mais um dia. Solto todo o ar. Eu inspiro, elevo meus joelhos. Tento juntar com os meus cotovelos. Fechar, solto o ar. Desço, tentando encostar meus joelhos lá no chão. Inspiro,
exalo. Inspiro mais uma vez, exalo. Eu entro em 4 apoios, né? As mãos no chão, os joelhos abertos e fico na postura da mesa. Os pés, a planta dos pés voltadas para o alto, as mãos bem debaixo dos meus ombros, e eu vou fazer um movimento de soltura da minha coluna, que é o movimento do gato e da vaca. Então, sinta esse movimento como se fosse uma onda. Eu inspiro, minha cabeça sobe, minha barriga vai lá no chão. Meu bumbum vai lá para o alto. Exalo, eu vou encolhendo e fazendo uma curva, meu umbigo vai lá nas costas, meu bumbum vai lá para os meus pés, no sentido de olhar lá para baixo. Como uma onda, inspiro, olho lá em cima, exalo. Curvo a minha coluna, os isquios lá para baixo, em direção aos meus pés, meu queixo cola no meu peito. Inspiro mais 2 movimentos desse, no seu ritmo. Solto o ar. Esse movimento traz oxigenação para a nossa coluna, para as nossas vértebras. Nos dá consciência. Terminando, eu sento nos meus calcanhares. Algumas pessoas precisam abrir um pouco os joelhos. Eu entro na postura da criança de relaxamento. Aí eu posso levar minha testa no chão, meus braços lá na frente, ou do lado do meu corpo, ou se preciso, para não tirar o bumbum dos calcanhares, fazer um assentozinho com as minhas mãos aqui na frente da minha testa. E eu relaxo. A postura da criança, ela me traz centramento, ela me traz o alongamento de uma forma relaxada. Sente teu corpo todo relaxado nessa postura. Inspira profundamente e exala. Encosta o teu queixo no peito e vai subindo a tua coluna. A cabeça é a última a chegar. Eu coloco as minhas mãos aqui na frente novamente, entra em 4 apoios. Os dedinhos dos pés ficam agora elevados e eu vou subir meu quadril. Não preciso encostar nesse momento os calcanhares no chão e vou andar nessa postura, como se eu estivesse caminhando. E eu vou sentindo que eu vou conseguindo colocar meus calcanhares no chão. Quando eu conseguir colocar os calcanhares no chão, ou se não conseguir, eu vou trazer a minha cabeça olhando para os meus pés aqui, levo o meu bumbum lá em cima, estico os meus braços e entro na postura do cachorro olhando para baixo, a Adho Mukha. É uma postura de inversão também do nosso corpo, trazendo oxigenação para nossas extremidades, para nossa cabeça. E eu vou caminhando agora até as minhas mãos. Solto um pouco o ar aqui, solto um pouco o corpo aqui, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E coloco as mãos no joelho,
Encosto o queixo no peito e vou subindo como se fosse um bonequinho de pano. A cabeça é o último a chegar. Aqui em cima, nós soltamos o nosso corpo, levando os braços para um lado, para o outro, solta bem. E quando eu venho para o lado esquerdo, meu pé direito sobe, meu calcanhar direito sobe. Venho para o lado direito, meu calcanhar esquerdo sobe. Vou fazendo esse movimento, deixando os braços baterem nos meus quadris, soltando bem o ar. Eu paro e agora eu vou fazer esse movimento. Os joelhos dobram, os braços vão lá, primeiro só dobrando os joelhos e os braços lá na frente. Solte todo o ar, inspira lentamente, exala mais lentamente ainda. E agora a gente acrescenta. Eu levo os braços lá, elevo os calcanhares. Volto, levo, movimento contínuo, levando os calcanhares e os braços. Levo os calcanhares e os braços. E paro. Mãos na cintura. Vou elevando alternadamente meus pés. Tiro eles, os calcanhares do chão, ponta dos dedos. Como se eu estivesse caminhando. Conscientemente, vai mexendo teus pés, eles servem de apoio para o teu corpo durante todo o dia e eles precisam de um carinho também. E agora, elevo os dois calcanhares e desço. Elevo e desço. Se precisar de um apoio, não tem problema. Nós estamos trabalhando os nossos calcanhares, as nossas pernas, o nosso equilíbrio. E agora eu solto meus braços e elevando os calcanhares, eu levo os meus braços, pego um ponto fixo e permaneço com os braços esticados. As orelhas longe dos ombros. Então os ombros estão relaxados, dentro do possível. Exalo, volto. Mais uma vez, elevo os braços, elevo os calcanhares na postura da palmeira. E permaneço. Elevo e desço. Nós abrimos um pouco as nossas pernas, só um pouquinho. Colocamos a nossa cintura, encaixamos o nosso cóccix vai lá para baixo, a barriga vai. A gente tenta engolir a barriga, o umbigo vai lá nas costas. Eu solto. Agora meus braços vão lá na frente, inspiro. Quando exalar, eu desço lentamente até onde for possível na postura da cadeira fácil. Tenta ficar com a tua coluna ereta. Encolhe a barriga e volto. Braços esticam, inspiro, exalo. Contraio meu glúteo, contraio meu assoalho pélvico nessa postura. E volto. Inspiro, elevo meus braços, exalo, contraio meu abdômen, meu assoalho pélvico e permaneço respirando normalmente por alguns segundos. E volto. Hoje, a ciência, os grandes cientistas nos dizem que a nossa saúde se encontra, é possível de verificar o nível da nossa saúde
com as pernas. Então, nós precisamos das nossas pernas fortes para termos independência, para podermos fazer as nossas atividades sem depender dos outros quando a gente vai atingindo uma certa idade. Soltamos o nosso corpo novamente na dança do elefantinho, Hassinasana, solta todo o corpo. E eu vou juntando as minhas pernas, vou descendo o meu corpo, entrando na postura de cócoras. Posso ficar com os joelhos, com os calcanhares levantados ou colocar a planta do pé todinha no chão, como for possível hoje. Se eu abrir um pouco as pernas, é mais fácil de eu sentar, ficar em cócoras. Antigamente as pessoas ficavam em cócoras para conversar, para fazer as suas necessidades, ficavam de cócoras. Hoje a gente tem algumas facilidades da vida moderna que nos prejudicam enquanto nosso corpo. Nós colocamos os cotovelos no meio, aqui nos joelhos, na parte de dentro dos joelhos, juntamos as mãos na frente do nosso coração, tentamos ficar com a nossa coluna reta, direta. Eu inspiro, contraio meu assoalho pélvico, contraio meu glúteo, exalo, relaxo. Inspiro, exalo, relaxo. Inspiro, contraio, exalo, relaxo. As mãos servem de apoio e eu vou deitar, como for possível para cada um nesse momento. Posso deitar direto, posso ficar de lado com o auxílio das mãos e entro na postura deitada. Eu estico os meus braços lá atrás, levo lá atrás, acima da minha cabeça, como se tivesse alguém puxando as minhas mãos e alguém puxando os meus pés lá na frente. Estico, estico. Tenta sentir a tua coluna toda encostando no tapetinho, ou no chão, ou na toalha que tu estás deitada. E os braços voltam. Eu vou trazer os meus joelhos dobrados, planta dos pés no chão, as mãos do lado do meu corpo. Eu inspiro, tento tirar o meu quadril do chão. Inspiro, subo o meu quadril, exalo, tento sentir vértebra por vértebra voltando. Para mim ter uma medida saudável e não precisar abrir minhas pernas, o dedo maior, o dedo médio, encosta no meu calcanhar. Então, cada mão vai lá, tenta alcançar o seu calcanhar. Essa é a medida de cada um. Então, eu inspiro, elevo meu quadril, meus joelhos vão lá para frente, meu queixo encosta no meu peito. Eu trabalho meus bandas também. Exalo. Desço coluna, olha, vértebra por vértebra. Faço esse movimento consciente. A meia ponte, ela me vai oxigenando e movimentando todo o meu corpo. Exalo e desço lentamente. Eu inspiro, elevo e permaneço junto. Tranco meus glúteos, contraio eles, meus joelhos estão lá para frente, meu queixo está encostado no meu peito, meus ombros estão soltos, os braços servem apenas de apoio para a gente não cair. Eles não nos seguram, quem está nos segurando é esse movimento, é o abdômen, sente teu abdômen. Solta o ar e volta lentamente. Estica as pernas. Solta um pouco as pernas. Nós vamos fazer uma torção deitada. Então, eu abro
as minhas mãos, meus braços na altura dos meus ombros, dobro os meus joelhos, a perna esquerda vai em cima da perna direita. Eu inspiro, quando eu exalar eu vou deixar ela cair para o meu lado direito. Então ela vai caindo, caindo, caindo e dentro das minhas possibilidades até onde eu chegar. Se eu precisar de auxílio, a minha mão direita segura meu joelho esquerdo e eu puxo um pouquinho mais. E aí a minha cabeça eu viro para o meu lado esquerdo, eu tento olhar para o lado, para a minha mão esquerda, sem tirar meu ombro esquerdo do chão. Os movimentos de torção, eles são essenciais, eles são necessários, eles realinham o nosso corpo, todos os nossos órgãos. Se eu trouxer os meus joelhos um pouquinho mais acima, na altura do meu abdômen, eu consigo torcer um pouquinho mais. Eu inspiro e exalo. Inspiro e exalo. E volto lentamente ao centro, troco a perna direita fica em cima da perna esquerda, os braços esticados, e eu vou descendo lentamente, soltando todo o ar para o lado esquerdo. Se precisar, a mão esquerda segura o joelho direito, a mão direita estica, sem tirar os ombros do chão, o ombro direito do chão, e eu olho para minha mão direita. Relaxa teu corpo todo nessa postura. Vai dentro das tuas possibilidades, dentro daquilo que tu podes fazer hoje. Sente o alongamento na tua lateral e cada vez mais tu consegue colocar teus olhos internamente no seu lugar. O corpo se realinha. Nós só damos um auxílio. Voltamos, esticamos as nossas pernas, inspiramos profundamente, relaxamos. Viramos para o lado direito, as mãos nos auxiliam a subir e nós vamos para a nossa automassagem. Nós aquecemos as nossas mãos. Se alguém gosta de usar algum óleo essencial, colocar nas mãos para ativar um pouco mais. As mãos energizadas, nós vamos fazer a automassagem, voltando nossos olhos, o nosso suor novamente para o nosso corpo. A gente tem o costume de, depois de fazer uma atividade física, a gente vai tomar banho e tira o suor, e os nossos olhos vão juntos, os nossos olhos corporais vão juntos. Ativo novamente, trago os dedinhos na minha testa, no centro. Faço um momento de beleza. Eu centro os dedos e levo lá para a lateral, faço movimento de rotação nas têmporas, de um lado para o outro. Agora, eu ativo novamente minha mão e faço movimentos de batidinhas leves na minha face, meu pescoço. Vou fazendo as batidinhas. Faço uma pinça com meus dedos, passo nas minhas sobrancelhas, de dentro para fora. Ativo novamente. A parte gordinha da minha mão eu coloco em cima dos meus olhos, faço movimentos de rotação, um lado para o outro, um lado para o outro. A lateral dos dedos, mindinho, passo pelo meu nariz fazendo uma varredura. Eu faço um Vzinho e passo nos meus lábios.
Agora eu pego meus dedos e faço movimentos aqui perto, acima do meu nariz, movimentos de rotação de um lado para o outro, de um lado para o outro. Depois aqui embaixo, perto das minhas narinas, eu faço movimentos para um lado, para o outro, lado, para o outro. Na minha boca, no canto da minha boca, um lado, para o outro, sem apertar, só estimulando. Aqueço novamente e coloco as minhas mãos no meu quinto chakra, chakra da garganta. Levo toda a energia para esse chakra. E agora, minha mão vai lá no meu ossinho aqui atrás, que é o osso vago, e puxo, traz e trago, solta toda a tensão e toda. Ativo e vou buscando desde aqui a parte de trás das minhas costas e vou fazendo movimentos. Vou apertando, vou fazendo um carinho no meu corpo, soltando nos meus braços, meu cotovelo, antebraço, na altura dos pelos, na mesma direção dos pelos. Pego meu pulso, faço movimentos de rotação e vou sentindo a minha mão, pegando cada dedinho, ó, sentindo os ossinhos da minha mão, até atingir cada um dos dedinhos. Faço movimentos, não preciso estralar, só puxo, mas se estralar não tem problema. Aqueço e faço uma drenagem 3 vezes, lá do alto das mãos até a cintura. 1, 2. Na terceira, meu braço esquerdo desce no meu joelho esquerdo e eu faço movimentos de rotação nos meus gânglios embaixo dos meus braços, do meu braço esquerdo. Aqueço novamente, vou lá atrás, vou fazendo um carinho no meu corpo, sentindo como ele está, o quanto essa prática nos beneficiou, aonde que eu fui mais atingida por dos asanas que foram trabalhados, movimentos de rotação no meu punho e sinto a minha mão até chegar na ponta dos dedinhos. Aqueço e faço a drenagem até aqui embaixo. Terceira vez a mão desce e eu faço movimentos circulares de um lado para o outro, levemente nos meus gânglios. Aqueço novamente, pego a pontinha dos dedos e faço leves batidinhas no meu peitoral, ativando a minha glândula timo. Movimentos circulares no meu peito. Passo as mãos nas minhas costas, aí uma mão lá em cima, outra aqui embaixo, inverto. Passo todo no meu abdômen, da direita para a esquerda. Meu polegar vai aqui atrás, na cintura, os 4 dedos para frente. Eu inspiro, exalo. Meu umbigo vai indo lá nas costas e eu vou trazendo os meus dedos até o centro do meu abdômen. E desço um pouquinho, fico sem ar. Permaneço sem ar alguns segundos. Inspiro, volto. Exalo. Mais uma vez, solto todo o ar. Inspiro, volto. E agora
Solto as mãos, estico as pernas, faço movimentos circulares na minha virilha. Aqueço as mãos, faço conchinha e vou fazer uma tapotagem na minha perna. Trago os 2 pés para mim, faço um carinho nos meus pés, aperto meus dedinhos, aperto a planta, a sola dos meus pés, eu aperto bem, aonde estiver sentindo, fica um pouquinho ali apertando, faz esse movimento, dá umas batidinhas no teu pé esquerdo, no pé direito, e a gente estica e volta, a gente vai relaxar, nos colocando na posição de Shavasana, na posição do cadáver. Nós deitamos e ficamos numa posição confortável, relaxada. Solta os teus pés, deixa eles caírem para o lado. Abre os teus braços, deixa circular energia nas tuas axilas. Então deixa os braços relaxados, as mãos, palma das mãos viradas para cima. Sente o tapetinho. Sinta que partes do teu corpo estão tocando o tapetinho. E sinta as partes que não tocam o tapetinho. Solta os teus ombros. Percebe se o teu pescoço não está lá, se a tua cabeça não está enterrando o teu pescoço. Solta o teu pescoço. Se for preciso, ergue um pouco a cabeça, junta as escápulas e desce a cabeça. Esse movimento faz com que a gente consiga encaixar o nosso pescoço perfeitamente. E vai inspirando lentamente e exalando. E a gente faz a respiração completa. Vamos fazer a respiração dirigida completa, a respiração yogi. Eu inspiro, meu abdômen sobe, lá bem inspiro, cresce a barriga. Exalo, o umbigo vai lá nas costas. Inspiro, a minha barriga cresce, abre. Enche teu abdômen. Exalo. O umbigo vai lá nas costas. Eu coloco agora as minhas mãos só para sentir, quem precisa, nas costelas. Então, meu umbigo vai lá no alto, o meu abdômen abre, as minhas costelas abrem, minhas mãos se separam, solto o ar, as minhas costelas fecham, as minhas mãos os dedos tentam se juntar, meu abdômen encolhe, meu umbigo vai lá nas costas. Inspiro, meu abdômen cresce, minhas costelas abrem. Exalo. Meus dedos tentam se juntar, minhas costelas se fecham, meu abdômen encolhe, umbigo nas costas. Solto as mãos das minhas costelas, volto a ficar com os braços abertos e vou inspirar, o abdômen cresce, as costelas abrem e eu levo o ar, sinto o ar até o meu peito. Então meus ombros abrem. Exalo, meus ombros fecham, minhas costelas se fecham e meu umbigo vai lá nas costas. Meu abdômen cresce, as costelas abrem, meu peito abre. Solto o ar, meus ombros relaxam, minhas costelas fecham, meu abdômen
encolhe. E eu respiro normalmente. E cada vez mais relaxando, a respiração nos dá essa possibilidade. E a gente vai sentindo o nosso corpo. Nós sentimos o nosso corpo, mas é como se ele estivesse flutuando. A gente deixa de sentir o corpo encostando no tapetinho. Eu presto atenção na minha respiração. Eu percebo o meu corpo e como se tivesse uma energia colorida, a cor que eu quiser escolher, eu sinto essa energia entrando pela ponta dos dedos dos meus pés e ela vai passando por todo o meu corpo, pernas, quadril, abdômen, as costas, peito, ombros, braços e cabeça. A energia nos traz paz. A cor que nós escolhemos é a cor que nós precisamos para esse momento. E eu relaxo profundamente. Sinto os benefícios dessa prática. Eu inspiro, volto a sentir agora o meu corpo no tapetinho, mas trago essa sensação de leveza para o meu dia a dia. Mexo a ponta dos meus dedos, os meus dedos do pé eu vou mexendo, as minhas mãos. Mexo a cabeça de um lado para o outro. E retorno, me virando, quando possível, para o lado direito, abraçando, na posição fetal, me abraço, guardo na minha memória esse momento, essa sensação de paz, de plenitude, de restauração. E assim que for possível, nós nos sentamos na posição que iniciamos a nossa prática. Trazemos as nossas mãos, ainda de olhos fechados, trazemos as nossas mãos em frente ao coração. Agradecemos pela possibilidade desse momento. Agradecemos por essa energia emanada, movimentada nesse grupo. Mesmo online, nós movimentamos energia pela conexão. Abrimos os nossos braços, levando essa energia para todos os seres que mais precisam nesse momento. As mãos voltam ao coração. Levamos as nossas mãos no nosso chakra, no nosso sexto chakra, e nos cumprimentamos. Namaskar. Agradeço a vocês por permitirem a condução dessa prática.